tudo cantar, porque é uma oração, é uma forma de orar diferente. Esse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta Nesta manhã, Senhor, te agradecemos pela oportunidade nobre de estudar o Teu Evangelho. Que essas luzes que se espalham no ambiente e banham os corações de todos aqui presentes possam ser levadas aos lares dos familiares doentes que lá ficaram, aos hospitais próximos. Pedimos, Senhor, por misericórdia, que essa luz possa envolver a minha mente e que eu seja um instrumento seu, Senhor, um instrumento dos bons espíritos na divulgação do Teu Evangelho. Ampara-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Assim seja. Bendita doutrina espírita, né? Essa doutrina que é a religião na consequência. A doutrina espírita é uma filosofia com bases científicas e consequências religiosas. Então, não é uma religião formal, não temos nenhum rito, nenhuma formalidade, nenhum sacerdócio que justifique uma religião formal. Eu tenho certeza que no ambiente aqui devemos ter companheiros católicos. Os nossos irmãos católicos são muito próximos de nós, irmãos evangélicos, companheiros umbandistas. E é exatamente essa beleza da doutrina espírita. Ela é uma ideia de imortalidade, é uma ideia de entender o Evangelho de Jesus. Não é uma religião formal, então a gente não tem formalismo. É possível que os companheiros experimentem ir a um centro espírita, já aconteceu comigo, que não tem, por exemplo, a prece de abertura. Então não tem a prece, a oração inicial, porque a própria fala é um ambiente de oração. Então é essa descontração. As pessoas são envolvidas na emoção e o coração as guia, porque na verdade Deus está no nosso coração. Toda formalidade, ela é apenas formalidade. A roupa não caracteriza quem está verdadeiramente vestido, porque a roupa na verdade é uma casca. Ela acaba escondendo, ou melhor, ela tenta esconder o conteúdo que está dentro dela. Por isso, a gente deve sempre se libertar das formalidades, dos rituais, porque não é essa a ideia espírita. A ideia espírita é para que chegue aos corações famintos de esclarecimento. É o Consolador prometido por Jesus. Vocês imaginem, por exemplo, na América do Norte, onde a maioria das pessoas são protestantes e acolhem o Espiritismo com maior carinho, com maior respeito, com maior afeto. Meu livro, um livro espírita, está sendo concorrido ao prêmio literário lá nos Estados Unidos. Agora o resultado sai dia 5. Alguns aqui da sociedade até já votaram, né? A gente viu lá as manifestações pelo Facebook. Então dia 5 de fevereiro nós vamos saber o resultado. Graças a Deus
eu esqueci, eu só lembrei agora para noticiar vocês. Mas vou pedir aos Espíritos que me façam esquecer de novo, que é para poder não ter ansiedade. E aí eu quero me lembrar só no dia 5, na terça-feira, quando eu abri o site lá. Mas de qualquer forma, ganhando ou não o prêmio, o que importa é a divulgação da mensagem do Cristo, a divulgação da mensagem da imortalidade da alma, que a gente só vai perceber a importância dela quando nós precisarmos, como aconteceu com os pais de 23 crianças no estado de Massachusetts, em Connecticut, nos Estados Unidos. Quando a gente passou, o presidente Obama esteve lá um dia antes da minha palestra, e aí eu vi as 23 bandeirinhas, que lá, ao invés das rosas, eles colocam a bandeira do país, que representavam os filhos das pessoas, crianças ainda, adolescentes alguns, daquele trágico acontecimento na escola. Amanhã eu vou fazer uma palestra de abertura do ano letivo de uma escola em Aracruz, e eu peço aos espíritos que eu possa me lembrar dessa passagem para a gente perceber a importância da escola, né? Que a mesma escola que teve esse acontecimento trágico é a escola que acolhe filhos das famílias de todo mundo, todos os anos. E também a mensagem espírita também vai servir nesse momento para consolar os corações de 326, acho que 326 eu não vou em números, né? 236, inverti os números. 236 espíritos que já estão na parte espiritual foram acolhidos devidamente, porque os espíritos, eles montam equipes grandes, são chamados pessoas encarnadas. Alguns companheiros encarnados participaram dessa equipe para recolhimento desses espíritos que chegam no mundo espiritual depois de um resgate, né? Foi um resgate coletivo. O Livro dos Espíritos trata como é que funciona isso, por quê, e a gente já tem informação de por que aconteceu. A gente não vai explorar isso em palestra, por respeito às famílias de Santa Maria, até porque essa palestra está sendo transmitida para o mundo todo. Naturalmente deve ter gente lá, e é um estado que me acolhe com muito carinho. Em abril eu vou lá, inclusive, no Rio Grande do Sul. Então, por respeito, a gente não vai dizer a causa, mas que isso não importa. O que importa é que essas 236 almas voltam para o mundo espiritual com a sua mente purificada, graças à bondade de Deus, graças à generosidade do Pai Celestial, tiveram a oportunidade de, vou usar um termo aqui, meio estranho, a limpar a mente culpada do passado. E os pais que têm que passar por essa prova dolorosa, né? Mas também têm a oportunidade de participar desse momento histórico junto a esses espíritos. Esses espíritos eram muito gratos aos pais, porque puderam viver com dignidade até atingir a idade que atingiram. Mas esses pais, de posse da mensagem espírita nesse momento, o comportamento deles vai ser diferente, a compreensão é diferente, porque a ideia da doutrina espírita é consoladora. Isso é fantástico, é extraordinário. A gente só tem noção disso quando uma tragédia dessa bate na nossa porta. A atitude da pessoa em geral é ateísmo, é se aborrecer com Deus, é se revoltar. Mas se tem a mensagem espírita, se compreende o processo, e sobretudo se tem a certeza de que a vida não se extingue, porque Deus é amor, Deus é perfeição. Deus não ia criar um ser para que a vida se extinguisse com 18 anos. A idade média dos jovens é 18 a 20 anos, é 16 a 24, a maioria jovens bem novinhos. Então Deus não ia criar ser para poder viver tão pouco. É só a sabedoria, só saber que esses seres permanecem vivos, só de saber que esses seres darão notícias, porque dão notícias, só de saber que a gente vai sentir a presença deles,
dentro do próprio lar, que é o local onde eles vão visitar. Isso é consolador por demais. Vocês imaginem, quando eu estava, parei no sinal ali, vi que a entrada de Colatina lá pela beira-mar, pela beira-rio, que eu gosto muito, eu sou apaixonado pelo Rio Doce, e está fechado. Deve ser por causa do carnaval, mas também não importa. O porto está fechado, eu tive que passar por cima dessa vez. E aí, quando parou no sinal ali perto do Itaú, eu observei duas belas cenas. A primeira foi o Carlos passando com a mochila dele nas costas e trabalhando. Eram 8 horas da manhã. Aí ele disse: olha que interessante, para o Carlos a palestra não começa às 9, começa às 8. Isso é muito interessante. Eu até vou repassar isso para os trabalhadores da sociedade de Guarapari. Falar: olha, alguns trabalhadores têm que mudar o horário. É como se fosse um horário de verão às avessas. Então, para os trabalhadores, a palestra não deve começar às 6, mas às 5 da tarde. Porque lá em Colatina, para alguns trabalhadores, começa às 8. E aí o Carlos atravessou. Aí quando ele atravessou, eu olhei e falei: puxa, que coisa linda é você perceber o trabalhador do Cristo totalmente motivado em servir. Graças ao trabalho dele, essa mensagem está sendo levada ao mundo inteiro. Tem amigos em Nova York que podem estar escutando, na Austrália, na Europa. Em julho eu volto para a Europa, né? Então os europeus, o pessoal de Portugal fica me perturbando, querendo que eu diga logo qual a data que eu vou estar lá. Já vão poder assistir a palestra pela internet. E depois que o Carlos passou, aí eu vi a Jaqueline me dando um abraço boas-vindas. Eu não tinha chegado na casa. Ela quis me dar um abraço primeiro. Então, essa ideia consoladora é fantástica. Aí você fala assim: mas é porque você é médio, Luísio. Não. No caso de um familiar, basta você fechar os olhos. Quando você lembrar da pessoa amada, não é lembrança, é presença. Fecha os olhos que você vai sentir do seu lado. Ou é isso, ou Deus não existe. Ou Deus existe e é injusto, ou então isso é uma realidade. Que os benfeitores nos envolvam, continuem a nos inspirar, que já estamos na onda da presença dos amigos aqui da Sociedade Colatinense. E a nossa reflexão da manhã é com base no Evangelho, em uma passagem bíblica que deu origem ao nosso livro. Então, acaba que são um seminário de 3 dias, dá para a gente fazer várias palestras. Aliás, antes de começar a abordar conteúdo, pode ser que eu me esqueça ao final, que a gente se emociona e acaba esquecendo. Nós trouxemos, quase todos aqui já devem ter o livro Por Entre as Dores, que é o nosso último livro. Já tem um previsto para julho, novo, né? Mas esse aqui por enquanto é o último, Por Entre as Dores. Então, está à disposição aí, caso queiram adquirir ao final. Esse livro ele é bilíngue, né? Ele é também em inglês. Você está vendo? É mágica isso. De repente eu faço uma movimentação aqui e ele vira inglês. Então, português, então o pessoal usa para praticar. Lá nos Estados Unidos fez um sucesso, acabou rapidinho. E a nossa não é minha editora, né? A editora que publica meu livro lançou 2 obras assim que a gente está divulgando no Brasil todo. A obra Coração Mineiro, uma reencarnação em busca da humildade. O autor é Ismael Batista e o espírito Tila, que editou. Essa obra belíssima aqui que a gente está divulgando aí. E a obra Dois Gigantes do Espiritismo, que fala a história da Dona Ivone Pereira e Caribar Chupeu, né, lá de Matão, na região de São Paulo. Então, Jesus, nas bem-aventuranças, ele afirma: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí nós vamos tentar entender essa passagem, até porque o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo inteiro para interpretar essa pequena passagem.
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bom, pesquisando, a gente tentou entender qual o significado da expressão bem-aventurado, que é uma expressão não usual nos dias de hoje. Ninguém fala, bem-aventurado fulano, bem-aventurado, a gente não usa essa expressão. Então tentamos buscar qual o significado dessa expressão para a nossa linguagem cotidiana. E o significado é felizes. Então traduzido seria: felizes as pessoas aflitas, porque elas serão consoladas. E aí eu fiquei pensando, mas como assim felizes as pessoas aflitas? Que felicidade há na aflição? Que felicidade há nas famílias que vivem? Eu estou falando que está escapando, e aqui eu posso soltar mais a voz. Que felicidade há nas famílias lá de Santa Maria, num momento tão doloroso? Mas não sou eu quem diz isso, é Jesus. Felizes os aflitos. E aí eu comecei a entender, tentando entender o que Jesus quis dizer com isso, já que ele sempre diz a verdade. Se a gente não concorda, é porque nós não conseguimos entender a mensagem, não porque a mensagem está em desacordo. Eu sempre digo para os meus filhos, às vezes no culto no lar, nosso culto lá, agora lá em casa, nós estamos usando o livro dos Espíritos, estudamos vários livros sobre família, SOS Família, Vereda Familiar, Constelação Familiar, que é o único que a gente estudou, e agora aí resolvemos voltar para a obra básica. Então naquele momento polêmico, eu tenho um filho adolescente, filho que está na universidade, filho entrando na universidade, e aí algumas coisas ele diz, não concordo. Eu digo, porque aí a gente diz, porque você não entendeu, e não porque a mensagem está em desacordo. Então o que é que você não entendeu? Então a gente pode não concordar com Jesus, porque não entendemos, porque a nossa cabeça ainda é pequena, nós não desenvolvemos toda a potencialidade do Espírito que enverga o corpo. Alguém disse no passado que nós usamos no máximo 10% da nossa cabeça, da nossa mente. Se analisarmos do ponto de vista espiritual, nós usamos muito menos do que isso. Então é porque nós não entendemos, e não porque vai atrapalhar a gravação, né, cara? Porque ele fica escapando. Se eu estou colocando assim, solta a voz, que o povo pode escutar e não dá impacto na caixa de som. Então, nós não entendemos porque nós não aceitamos, não concordamos, porque não entendemos, não porque Jesus errou. É igual quando ele fala assim: quem me amar deve abandonar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seu marido. Se não fizer isso, não será digno de mim. Que história é essa? Então Jesus está mandando abandonar a família. E aí tem gente que segue isso ao pé da letra e abandona e vai embora, larga tudo. Imagina eu, uma esposa, 5 filhos, eu largo minha mulher e digo, ó, Jesus pediu para te abandonar e abandonar as crianças, né? Quer dizer, não consegui entender a mensagem. Quer dizer, é muito mais profundo. Então quando Jesus fala felizes os aflitos, ele está ensinando para a gente, está tentando nos mostrar a profundidade do que seja felicidade e a temporalidade do que seja aflição. A palavra felicidade, só para a gente ter uma noção, ela é uma palavra que não tem antônimo, não tem a palavra contrário. Me fala qual é o contrário de felicidade. É infelicidade, mas isso não é contrário, é colocar o in antes. Então não tem contrário. E se não tem contrário, o contrário de felicidade é tristeza. Não, tristeza é o contrário de alegria, não é o contrário de felicidade. Então Jesus vai nos trazer uma reflexão mais profunda do que seja a felicidade. E a gente tem mania de confundir felicidade com alegria. Eu hoje estou infeliz. Não, ninguém está infeliz. Você é feliz. Felicidade está na essência. Na essência, está na nossa essência. Deus,
é a suprema felicidade. Nós somos filhos dele, somos herdeiros dessa felicidade. Então não tem essa de estar feliz. Amanheceu o tempo nublado, quando eu vejo o tempo nublado, eu fico feliz. Quando dá sol, eu fico feliz que eu não posso ir para a praia de Guarapari. Então, pelo amor de Deus, não a ideia de confundir felicidade com tristeza. A gente pensa, as palavras às vezes, elas são diferentes para expressar situações diferentes. Então a gente não pode colocar como sinônimas palavras que não são sinônimas. Por exemplo, a própria tristeza a gente confunde com depressão. Eu estou bem deprimido hoje. Eu mesmo às vezes tenho tentado me corrigir. Eu hoje acordei meio deprimido. Não tenho meio deprimido. Não tem esse negócio de meio, igual meio grávida. Eu estou meio grávida, já viram isso? Não tem. Ou você está grávida ou não está. Você faz o exame, deu positivo, está grávida. Não deu, não está. Mas meio grávida. O exame se der azul é grávida, se der vermelho não é. Então deu laranja, por isso é meio, não tem negócio de meio. Ou é ou não é. E a gente fala, estou meio deprimido, estou meio deprê. Joana de Ângeles, no livro Abaixo da Depressão, ela vai diferenciar para nós o que é melancolia, o que é tristeza e o que é depressão. Aliás, ela não inventa isso. Isso está na Organização Mundial da Saúde. Depressão é uma tristeza que ultrapassa 4, 5 semanas de forma intensa e que atrapalha a rotina habitual da pessoa. Isso de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, melancolia, tristeza, nós temos a necessidade de ficarmos tristes. Quem não fica triste, pelo menos de vez em quando, pelo menos uma vez no ano, é porque enlouqueceu. Imagina, igual a hiena sorrindo para todo lado. Imagina, está sendo assim, né? Não tem isso. Ninguém consegue ser feliz sempre. A gente precisa do momento de tristeza, porque é um momento de avaliação do espírito imortal que somos. É preciso que a gente pare de vez em quando para poder refletir. E aluno, eu sou professor, mas aluno é um bicho, diz um amigo meu, que tem pacto com o diabo. Fala a verdade. O diabo não existe. Para nós espíritas, o diabo não existe. A gente brinca com a palavra porque ele não existe. Diabo, na origem da própria palavra, quer dizer diabolo, quer dizer opositor. Lá em Guarapari, por exemplo, está tendo eleição hoje. Então um candidato lá é o diabo do outro, é o opositor ao outro. Quando você faz oposição, você é o diabo. Então, aquele que ia fazer oposição à mensagem de Jesus era o diabo. Mas Jesus também era o diabo do diabo, porque ele fazia oposição ao diabo. Então a palavra diabo vem de diabo, quer dizer oposição. E a gente brinca com essa palavra. Então dizemos que o aluno tem pacto com o diabo, tem pacto com o demo, qualquer outra palavra que as pessoas têm medo de falar, mas que não tem, são esvaziadas de significado quando a gente percebe a realidade espiritual. E aí os alunos disseram para mim assim: professor, deixa eu colocar um gênero aqui que não seja o real. Tem um professor aqui na escola que ele está sempre feliz. É o professor feliz. Qualquer hora, todos os dias do ano, ele chega sempre sorrindo. Boa noite, meus queridos alunos. E aí, professor, nós quisemos testar se ele realmente é um professor feliz. Aconteceu um acidente e o filho dele faleceu nesse acidente. Vocês olham como é que é aluno. É um bicho malvado. Aí falaram, amanhã, quando ele chegar para dar aula, depois que passou o luto, né? Quando ele chegar para dar aula, amanhã ele não vai sorrir. Ele vai chegar sério e vai dizer boa noite, alunos. Talvez até chore na
não vai sorrir. Mas para nossa surpresa, ele chegou. Boa noite, meus alunos. Tudo bem? Sorrindo. Aí a gente não entendeu. Aí o colega perguntou: professor, ficamos sabendo que aconteceu um acidente. Aconteceu um acidente. É que meu filho faleceu. Então, ou tem problema, né? Aí alguém pode dizer: talvez ele seja espírita. Não, o espírito também chora quando morre alguém da família. Então não é normal que a pessoa viva sorrindo o tempo todo. Alguém que diga: não chore, sorria sempre, porque os outros têm nada a ver com o seu problema. Que você não tem é problema deles. Eu vou chorar, se eu precisar chorar, e ponto final. Então a gente tem dia que vai sorrir, tem dia que vai chorar. É um estado. Veja, a gente tem que separar estado, clima, de realidade, de essência. A gente tem mania de confundir as coisas. A gente, por exemplo, confunde o ter, que é estado, que é clima, que é temporal, com o ser, que é essência. Eu tenho um automóvel, eu tenho uma casa, eu tenho um emprego. A gente confunde, não tem nada. Quando vai embora, fica tudo aqui. A gente só tem o que a gente leva para o túmulo. Se não cabe no caixão, não tem. Não tem, não é seu. É temporário. Uma mãe nos procurou, dizendo que mandou enterrar junto com o corpo do filho amado, filho único, ele tinha um casal. O filho era músico, a mãe apaixonadíssima pelo filho. Freud explica. Então, o que ela dizia: meu único filho, Deus levou. Eu disse: você tem uma filha, mas não conta. Não conta, é como se não tivesse. Meu negócio é um filho. Olha só o nível de posse, amor, claro, junto. Mas a moça, ela se disse isso. Ainda bem que a moça não estava perto na hora, filha. E ela disse: Luísio, eu mandei enterrar, junto com o caixão, o violão dele. Eu disse: ah, que pena. Ela disse: por quê? Se você tivesse me avisado antes, eu não teria deixado você fazer isso. Ela disse: por quê? Eu disse: porque o violão chegou lá no espiritual. Ah, não. Ficou enterrado aqui. Ele foi sem o violão. E aí, posteriormente, o rapaz deu comunicação e disse: aqui onde sou, alguns jovens tocam violão, eu fico escutando. E ela perguntou: e o violão dele? Ele vai ter que pegar emprestado, porque ele não levou. Então não dá para levar, não é nosso. A essência é o quê? O amor, a afetividade, a mágoa. A mágoa a gente leva, a culpa, o ódio, e são coisas que a gente leva. Agora, o que você não leva é temporário. Então a gente confunde. Portanto, a tristeza é um estado, é temporal, é passageiro, enquanto que a felicidade é a essência. E nós temos a necessidade da tristeza, ou da melancolia, que é aquela tristeza um pouco mais demorada, aquela crise existencial que a gente tem uma mais moderna agora, né? As pessoas mais elaboradas é crise existencial, as pessoas mais simples, estou é triste mesmo. Mas tem a pessoa que é mais elaborada: estou em crise existencial. É o nome mais chique para quem está triste. E por que ocorre isso? Porque nós viemos para cá, para a terra, com um projeto espiritual elaborado. Deus não improvisa. Organizamos tudo. Nós tínhamos uma profissão para exercer, tínhamos uma família para assumir, laços afetivos que iríamos nos envolver. Tudo isso foi planejado. Os jovens, quando atingem 16, 17 anos, na escolha da profissão, é um sofrimento, porque eles não sabem. Eu sei que eu tenho alunos aqui no IFES, por exemplo, os meus alunos do terceiro ano do ano passado ficaram telefonando para mim pedindo ajuda, porque na escolha da profissão, e é justo que venha essa ansiedade, porque eles têm que, de uma forma ou outra, sintonizar com o projeto espiritual que fizeram antes de reencarnar.
Porque se escolherem uma profissão inadequada à proposta espiritual, sofrerão. Sofrerão. E aí vem o momento da gente refletir. Aquele balanço que muita gente faz uma vez por ano, alguns uma vez por mês, os mais sábios uma vez por dia, ou os mais desligados nunca. Mas, como diz a música Epitáfio, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então as coisas vão acontecendo por acaso, até que chega um momento que o espírito imortal para pensar. Geralmente a onda de tristeza começa de manhã. Por quê? Ela na verdade começou na noite, quando estávamos livres do corpo e olhamos o nosso projeto espiritual e começamos a avaliar: isso aqui estava certo? Tem tudo para fazer isso? Será que eu vim na Terra para exercer a profissão que tenho? Porque essa profissão me rende muito dinheiro, mas me traz muita dor, me traz muitos conflitos. Será que vale a pena eu insistir? Será que a família que tenho é aquela que eu programei? Quanto custaria me desligar dessa família agora? Será que vale a pena dar o passo que eu estou programado para dar? Às vezes a pessoa está no processo de separação conjugal, está decidida a sair de casa para morar com a outra pessoa, que não é o esposo ou a esposa. E aí o espírito começa a pensar: será que vale a pena esse passo? E aí acordamos tristes. Por que estamos tristes? Porque estamos voltados para dentro de nós mesmos. Uma das raras vezes que nós olhamos para nós mesmos. Os nossos olhos sempre estão voltados para as coisas que são perecíveis, para as coisas que são temporárias. Então, quando nós paramos para olhar para nós mesmos e vemos essa nossa realidade, então vem essa melancolia, essa tristeza, porque a gente se desliga do mundo exterior. A gente não quer mais colocar máscara, a gente não quer mais agradar o outro, o vizinho, a esposa, o marido. Eu podia acordar de manhã cedo e dizer para o marido: bom dia, meu amor, mas eu não quero agradá-lo, eu quero olhar para mim. Então eu acordo, olho, baixo a cabeça, e o marido diz: que foi, mulher? Pode ser alguma coisa? Não, nada não, mas a tristeza está dentro. Se bobear, rola uma lágrima. E aí às vezes o marido fica afobado. Nós homens ficamos assustados, porque a gente quer ter tudo sob controle. O que foi, mulher? Você está com problema? Você está doente? Não, eu só estou introspectiva. É tristeza. Quando não fugimos disso, porque via de regra, o que acontece conosco? Nesses momentos, fugimos. Quem tem dinheiro, vai para o shopping gastar. Não é o caso da minha esposa, mas tem gente que tem renda para isso, vai para o shopping gastar, aí mergulha nas fantasias, as roupas bonitas, os eletrônicos, novidades de mercado, e aquilo vai anestesiando a alma dela, e ela acaba desviando o olhar de dentro para fora, e adia por mais algum tempo essa viagem necessária para dentro de si mesma, porque ali ela vai encontrar a si mesmo, ali ela vai encontrar a felicidade. Mas ela diz: outros vão para os bares, vão beber, morar, como dizem, alimentar companheiros outros do mundo espiritual que estão nessa fuga. Porque a fuga não acontece só enquanto estamos encarnados. Muitos espíritos desencarnam e continuam fugindo da sua realidade espiritual. E aí nos bares eu vou alimentar a fantasia deles e a minha própria fantasia. Mas se tivermos sabedoria nesses momentos e não fugirmos, poderemos dar grandes passos, retomar projetos extraordinários. A gente fica triste, e nesse momento que a gente fica triste, a gente olha às vezes para o marido
está barrigudo, careca, cheio de rugas. Aí eu olho para ele e disse: caramba, esse homem está comigo há 30 anos. Tem demonstrado fidelidade, lealdade, companheirismo. Eu nem dou tanto de retorno, no entanto ele me ama. Valorizar eles. Olhamos para o filho que a gente viu nascer e a nossa memória volta lá na infância. Imagina a mãe, quando a médica mostra a carinha do filho, logo depois do parto, e ela vê aquela criança crescer e agora aquele homem bem sucedido, talvez não, mas um homem, e você olha e diz: caramba, esse homem foi um dia meu bebezinho. E aí você vai perceber o amor que sente. Então os sentimentos começam a agir no seu organismo e você começa a perceber que você é muito mais do que aparência, do que correndo atrás do dinheiro, do que correndo atrás do conforto, que a vida é muito mais do que isso. De repente, a gente olha e começa a pensar: e os amigos? Quantos amigos são reais? Tem tantos amigos. Mas tem uns amigos, sabe, aqueles que você pode ligar na hora de madrugada, meia-noite, 3 horas da manhã, aquele que você sente uma dor e de repente ele chega perto e diz: tudo bem? Ele adivinha o que você está sentindo. Aquela amizade que se arrasta 10, 15 anos. Um dia desses eu fiz uma declaração para os meus amigos. E aí o Virgílio estava na lista deles. Aí não sei se sintonizado ou não, o Carlos começou a postar as fotos da sociedade. Eu comecei a ver o rosto de alguns de vocês, o rosto da Jaqueline, o rosto da Larinha, a bebezinha ainda do livro, tão pequenininho, a Jaque com a Larinha no colo. E aí eu fiquei pensando, e aí a gente rola lá. É isso que é a essência da nossa vida. O resto passa. O desemprego passa. O problema de saúde passa. A dor da saudade passa. Mas a essência fica. Dizem que Chico Xavier foi informado por Emmanuel de que ele estaria sem o seu guia espiritual por 1 mês. Emmanuel tirou férias. Brincadeira, né? Mas seria mais ou menos isso. Emmanuel falou para o Chico: eu vou me ausentar por 1 mês. E o Chico deve ter ficado curioso: no meu guia se ausentar, como é que eu vou fazer sem guia? Foi um treinamento, porque mais tarde o Emmanuel acabou indo embora, deixando o Chico sozinho. Claro, veio outro espírito para guiar o Chico nos últimos anos que o Chico passou aqui na Terra, porque Emmanuel precisava reencarnar. Então, como ele teve que reencarnar, o Chico ficou sob a tutela de um outro espírito chamado Natanael. Então Emmanuel disse para o Chico: provavelmente o Natanael deve ter substituído Emmanuel naquela ocasião. E o Chico disse: mas você vai para onde? Afinal, o guia tem que saber para onde que é, dar satisfação, não é assim? E aí o Emmanuel falou para o Chico: eu vou participar. Eu já tentei mesmo fui para baixo, para cima, mas aí depois que eu estou colocando ele embaixo aqui, mas não está chegando aí, né? Aí atrás não dá para escutar, gente? Aqui eu estou saindo da caixa. Então, o Chico perguntou para o Emmanuel: você vai fazer o que nesse mês que você vai ficar de férias? Aí Emmanuel falou assim: olha, eu fui convidado para participar de um curso com a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Olha o que mais, hein, gente? Se fosse eu no lugar do Chico, eu ia falar: nossa, que inveja, você não pode levar um tutelado junto. Mas é claro que esse curso era só para os guias de espíritos como o Chico Xavier. E aí o Chico, sabendo disso, disse: Emmanuel, eu preciso que você
peça uma coisa para a Mãe Santíssima. Aí Emmanuel falou para o Chico: o que é que você quer que eu peça? Ele disse: espere só um pouquinho que eu anotei. Aí pegou o caderninho dele e foi falando: eu quero isso, eu tenho uma dor muito forte no peito, para poder ver se ela pode curar essa dor no meu peito. Meus olhos estão doendo muito, ele teve problema de vista, por isso é que ele colocava os dedos nos olhos, porque alguns médicos o olho vira, e o dele era um desses, quando fica em transe o olho vira. O meu, por exemplo, não vira, mas o dele virava. Ele ficou apoiar o dedo e acabou provocando problema de vista, né? Problema de vista. Tinha alguns espíritas que perseguiam ele, que a gente também tem isso, no meio espírita tem essas pessoas. Então também botou lá que essa pessoa estava magoando ele, se podia, Maria de Nazaré podia amortecer o coração daqueles irmãos. E foi fazendo uma lista, e pediu pelo pai dele, pelas irmãs, pelos amigos da casa espírita, uma lista. E aí, mas sobretudo, que Maria aliviasse as suas dores. Emmanuel acatou a leitura do Chico e foi embora. Quando Emmanuel voltou, o Chico perguntou: e aí, Emmanuel, esteve com a Mãe Santíssima? Claro. Deu para ela o meu recado? Dei. E qual foi a resposta? Espera só um minutinho que eu vou pegar meu caderno. Aí eu falei: não precisa pegar o caderno. Não precisa, porque foram tantos pedidos que eu sei que vai demorar. Não, você não precisa pegar o caderno. Ela deu uma resposta curta. E o que foi que ela falou? Ela disse: tudo passa. Chico escreveu numa folha de caderno bem grande. Se fosse hoje, na tecnologia do Carlos, iria digitar, imprimir e pregar no guarda-roupa. Chico não tinha essa tecnologia, ele escreveu de caneta mesmo, mas em letras bem grandes, e colou no guarda-roupa dele, para todo dia, antes de deitar, ele ler a frase, e antes de levantar também: tudo passa. Se ele está muito feliz, muito alegre, o livro foi premiado, tudo passa. Calma. Se a dor está grande, está muito magoado, está triste, foi perseguido, tudo passa. Fantástico, né? Só mesmo Maria de Nazaré para colocar tanta sabedoria em duas palavras: tudo passa. Chico é essa figura. Então a gente confunde felicidade com alegria. Alegria passa. A tristeza passa. A aflição passa. A dor passa. Mas a felicidade é perene. Então, quando me perguntarem: você é feliz? Sou. Estou triste, mas sou feliz. Estou alegre, mas sou feliz. Estou casado, mas sou feliz. Estou separado, mas sou feliz. Estou viúvo, mas sou feliz. A felicidade não depende do casamento. Você pode ser feliz casado, mas também pode ser solteiro. Mas pode ser também feliz tico-tico no fubá. Pode ser feliz do jeito que você quiser, não depende do outro. Quando nós estivemos em São Paulo, há uns 5 anos atrás, já contei essa história, mas a gente faz tanta palestra aqui na sociedade que a gente já começa a repetir as histórias. Aliás, eu fiz uma palestra aqui antes de viajar para os Estados Unidos, não foi, Virginia? Então, lá em São Paulo conhecemos uma jornalista aposentada, que foi jornalista do jornal O Globo, famosa, e ela, espírita, já de idade, nos contou como foi que ela se tornou espírita. E ela se tornou espírita já jornalista. Ela então, depois de trabalhar no jornal do Brasil, ela foi trabalhar no jornal O Globo. E uma das primeiras missões dela como jornalista do jornal O Globo era entrevistar o famoso médium Chico Xavier. Ela nunca tinha ouvido falar nisso. Médium, Chico. Ela disse: se pelo menos fosse o Chico Anísio. Aliás, parece que é coisa de Chico, né? Ou o Chico Buarque de Holanda,
amo os chicos famosos que trouxeram grandes contribuições para o Brasil, mas esse Chico eu não conhecia. Era o Chico Xavier. Chico Xavier já tinha sido estudado pela NASA. Era uma figura conhecida no mundo todo pela sua mediunidade extraordinária, mas ela não o conhecia. Então, como boa jornalista, ela pegou o caderninho dela e fez um roteiro de perguntas. Quais seriam as perguntas que ela faria para o Chico? 12 perguntas ao todo. Memorizou o roteiro, para não ter que usar o papelzinho na hora, e se preparou, e foi ao encontro do grande médium. Era um local com autoridades convidadas, prefeitos, governadores, pessoas do poder judiciário e muitos espíritas. E o salão lotado. E ela então ficou esperando entrar aquela figura, aquele homem grandão, bem vestido, imponente. E de repente ela vê aquele ser frágil, aparentemente frágil, singelo, uma alma extraordinariamente feminina, na afetividade. Então, quando o Chico adentra o ambiente, algumas pessoas cumprimentam e o salão inteiro vira para trás, igualzinho em rituais de casamento, onde todos esperam a noiva, mais ou menos assim, todos viram-se para trás. Alguém comenta: o Chico chegou. Ela então é convidada a aproximar-se dele e a fazer a entrevista antes da palestra, porque o Chico fazia palestra, viajava o Brasil todo fazendo palestra antes dele envelhecer. Depois as dificuldades aumentaram e ele então passou a receber as pessoas na casa dele. Então ela aproximou-se dele. Quando faltava mais ou menos uns 10 metros para ela chegar perto dele, 10 metros, alguma coisa estranha envolveu-a. E é estranho, sabe por quê? Porque durante a vida inteira fugimos dessa coisa, do sentimento do espírito imortal que somos. Então, quando a gente tem contato com isso, a gente estranha. Eu estou sentindo uma coisa diferente, Aloysio. Eu não sei dizer, eu sei que é assustador, porque não está acostumado. Então, alguma coisa estranha envolveu aquela jornalista. Ela sentiu alguma coisa morna descendo do seu rosto. Eram as lágrimas. Mas como que ela podia ter lágrimas se ela não estava chorando? Mas as lágrimas caíam sem o menor controle dela. E ela foi andando e aquele sentimento foi invadindo-a. E de repente, quando ela fica de frente para ele, ela diz: Senhor Chico Xavier. E ele, muito simples, beija a mão dela e diz: ao seu dispor. Ela diz: sumiram as 12 perguntas. Vocês imaginam? Apagou tudo da mente dela. A emoção colocou na casa. Ela não sabia mais o que perguntar para ele. Tanta coisa que ela elaborou. A visita da NASA, a mediunidade de teletransporte, as curas que ele promoveu, os livros que psicografou, nada disso ela lembrou. Mas ela fez uma pergunta singela, talvez imbecil para uma jornalista do quilate dela. Ela disse: Chico, o Senhor é feliz? Assim mesmo, o Senhor é feliz? E ele disse: eu fiz essa pergunta para minha mãe quando eu tinha 7 anos. Em meio aos garfos que penduravam na minha costela, pela minha madrinha, e as dificuldades outras que eu passei, eu perguntei a ela: mamãe, ela em espírito, eu sou feliz? Ela disse: meu filho, quando você acorda de manhã
tem sempre um cafezinho preto, que leite naquela época não era para todo mundo, e um pão seco, manteiga também não era para todo mundo. Eu me lembro na minha infância, a mãe passava gordura no pão para disfarçar, para enganar a gente que era manteiga, porque não podia comprar manteiga. Você tem isso? Você consegue isso? Ele disse todas as manhãs. Na hora do almoço, você come arroz, feijão, angu, Minas é angu, uma couvezinha e a carne lá uma vez ou outra. Sim. Quando está chovendo, você tem um colchão de capim para você deitar e uma casa para te proteger. Tenho, mãe. Então, meu filho, você é feliz. E a gente buscando felicidade no automóvel novo, no emprego, que para ganhar mais. E aí ele disse assim, aí mamãe me ensinou uma música que eu nunca mais me esqueci, disse o jornalista para mim. Eu levo a vida feliz a cantar, despreocupado é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, eu tenho Jesus no meu coração. Vamos ver se a gente consegue cantar junto aí, vamos ver? Eu levo a vida feliz a cantar, despreocupado é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, eu tenho Jesus no meu coração. Eu levo a vida feliz a cantar, despreocupado é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, eu tenho Jesus no meu coração. Simples assim, gente. Só o Chico Xavier. Deixemos de reclamar da vida. Percebamos que a gente precisa de muito pouco. Muito pouco. Não nos apeguemos ao excesso. Administremos o excesso. Mas o excesso só nos traz dor se a gente se apegar a ele. Apeguemos ao que é essencial. E aí, Exupéry, do livro Pequeno Príncipe, que diz: o essencial é invisível aos olhos, só é visível ao coração. Isso é o que é essencial. E para a gente encerrar, eu me lembro de um momento que passei há uns 10 anos atrás, quando fazia uma palestra na Semana Espírita de Nilópolis, e no Rio de Janeiro, e um palestrante me antecedeu. E ele começou o discurso dele, a palestra dele, mais ou menos assim. A casa espírita lotada, lideranças de todas as casas da região estavam presentes. E ele disse assim: vocês devem estar se perguntando por que estou aqui. Muitos de vocês imaginaram que eu não viria. Pensei em não vir, confesso. Há 2 dias atrás, eu conversei com a minha filha. Minha filha, que me acompanhou nas palestras desde os 6 anos de idade. Ela não perdia uma palestra. Há 2 dias atrás, quando o câncer tomou conta, eu cheguei perto dela, peguei as mãozinhas dela, botei no meu peito, beijei-as, e ela disse assim: meu pai, eu sempre te acompanhei nas palestras, portanto, o senhor não fique triste que eu não vou poder ir na palestra da Semana Espírita.
que vai acontecer depois de amanhã. Se não, filho, você vai melhorar e vai poder ir. Não, pai, não poderei ir. Mas eu posso te pedir uma coisa, meu pai? Ele disse: pode, filho. Eu não gostaria que o senhor faltasse à palestra. O senhor nunca faltou. Eu te acompanho há 6 anos e sou testemunha de que você nunca faltou a uma palestra. Então não quero que o senhor falte a essa palestra. O senhor promete que o senhor não vai faltar? Prometo. Acho até que você vai comigo. Não, meu pai, eu não vou com você. Às 13 horas de hoje, enterrei o corpo da minha filha. Sou espírita, mas sou gente. Ainda choro. Chorei, ainda choro. Não sei por quanto tempo vou chorar. Mas, como sou espírita e cumpro a minha palavra, estou aqui, como prometi para minha filha. Porque tenho certeza de que ela pode não estar aqui agora, porque está em processo de recuperação. Mas logo, logo ela estará comigo, porque eu a amo. É o meu maior tesouro. É a minha companheira de muitas existências. E ela não vai ficar livre do pai dela, como tenho certeza de que ela não vai me deixar. Porque a dor passa, mas eu sou feliz. Eu sou feliz porque sou espírita. Pai nosso que estais na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o vosso nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração com teu reino de bondade, de paz e de prosperidade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Cuidai, Senhor, dos nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade, de dor. Auxilia-nos, Senhor, a sermos cristãos e amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Que a tua ideal igreja tenha no altar a caridade. E, Senhor, seja feita a sua vontade, e em meu coração o teu amor. Assim seja. Muita paz, amém.